Olá, meus amigos, tudo tranquilo? Muito estudo? Meus amigos, estou trazendo para vocês hoje uma questão de história naval. Hoje um especial, no finalzinho, duas questões sobre esse assunto, que no caso vamos tratar da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Questão certa de cair na prova. Seguindo aqui nós temos o nosso folder do canal, pedindo o apoio dos senhores, como sempre, pedindo para compartilhar, curtir o canal. Isso realmente é muito importante para o crescimento do canal, para que a gente continue editando, postando novos vídeos. E aqui importante, esse sino ativado, vocês têm acesso aí à notificação via Gmail e via celular, sempre que tiver um novo vídeo, ok? Então, meu muito obrigado também pela... Temos agora quase 700 pessoas participando. Muito obrigado aí pela confiança no trabalho. Fico realmente muito agradecido. É sinal que estou atendendo às expectativas de todo mundo. Vamos lá, Renato. Já falou muito. Vamos trabalhar. Vamos estudar. Vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns apanhados na internet e juntei as partes que eu achei interessantes e direcionei a pesquisa para o enunciado da questão, tá? Então, como eu havia falado, a contribuição brasileira na Primeira Guerra Mundial, que teve período aí de 4 anos, 1914 a 1918. A participação do Brasil foi um episódio relevante na nossa história, tá? Ainda que a atuação do nosso país não tenha sido de grande volume, né? E de uma forma direta, mas com certeza acabou deixando registro na nossa história política, econômica e nossa história militar, naturalmente. Então, como eu falei, o Brasil, nesse período da Guerra Mundial, permaneceu neutro, buscando não restringir os seus produtos exportados na época, principalmente o café. Não restringir a distribuição desse café no mercado mundial. Em outubro de 1917, após diversos ataques dos submarinos alemães às nossas embarcações, o governo do Rio de Janeiro declarou guerra à Alemanha. O Brasil foi o único país latino-americano que participou da Primeira Guerra Mundial e, ao final do conflito, participamos aí da Conferência de Versalhes e nessa ocasião fomos indenizados, né, pelas perdas que tivemos durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui foi só uma introdução rápida. Aqui que já começa a ficar importante o assunto, não que não fosse importante antes, mas aqui já está um pouco mais direcionado, né? Contribuição número 1, aqui eu vou falar de duas contribuições. Contribuição número 1 da Primeira Guerra Mundial, que é, no caso, o envio da Divisão Naval de Operações de Guerra, DNOG. A questão vai falar sobre esse assunto. Vocês sabiam, meus amigos, que o Brasil enviou 8 navios de guerra para o conflito no Mar Mediterrâneo e na costa da África, visando dar o apoio aí para as nações no qual o Brasil fez aliança? Então é o seguinte, após a declaração de estado de guerra, uma das principais iniciativas do nosso Brasil foi o envio para a Europa de uma divisão naval de operações de guerra, DNOG. Tá, Renato? Ela é formada por quantos navios? Tá aqui, 8 navios, e tinha como finalidade, destino, operar juntamente com a Marinha Britânica, e especificamente para atender a missão de patrulhamento no Oceano Atlântico, evitando a ação dos submarinos alemães. Temos aqui a composição dos 8 navios, tá? Cruzador Rio Grande do Sul, que é a Nau Capitânia. Nau Capitânia é o navio principal da esquadra. A esquadra é um conjunto de navios de guerra, tá? A Nau Capitânia é o navio principal. Tá aqui a foto do nosso cruzador Rio Grande do Sul. Aqui você vê aqui Baía de Guanabara. Temos o cruzador Bahia, tá até aqui, fotos reais, cruzador Bahia.
CT contra-torpedeiro Piauí, CT de contra-torpedeiro Rio Grande do Norte, que tem a foto abaixo, o CT Paraíba, CT Santa Catarina, CT9, Tender Belmonte e o rebocador Laurindo Pita. Desculpa. Então aqui nós temos quem aqui, ó? O contra-torpedeiro CT está aqui embaixo, ó. Rio Grande RG do Norte, Rio Grande do Norte. E aqui no Museu da Marinha, nosso Laurindo Pita virou navio museu, está aberto, no caso, a visitação. Assim como o submarino Riachuelo também. Recomendo inclusive essa ida ao Museu da Marinha, ali próximo à Candelária. Então, voltando aqui, para comandar então o DNOG, o atual ministro da Marinha, atual não, da época, né, Almirante Alexandrino de Alencar, acabou designando um dos oficiais de maior prestígio no meio naval brasileiro na época. Assim chamou então o contra-almirante Pedro Max Fernando Frontin, no caso Fronten o nome, tá? Que foi nomeado como comandante em chefe da divisão naval em operações de guerra, no dia 30 de janeiro de 1918. E aqui está a foto do contra-almirante Pedro Max Fernando Fronten. Só que quase todos os navios naquela época estavam já com muito tempo de uso, tá? E a frota brasileira ainda era composta por navios com propulsão navio a carvão, né? E o vapor que fazia a propulsão do maquinário, propulsão a vapor. E o combustível era o carvão. Naturalmente, esse combustível implicava uma série de pormenores de dificuldades logísticas, como, por exemplo, a necessidade de ser necessário providenciar navios carvoeiros cuja finalidade era abastecer o restante da flotilha. A flotilha da nossa Marinha de Guerra significa que é a menor parte de um total de embarcações de uma esquadra. Tá? A esquadra é o conjunto total dos navios de guerra. Flotilha é um conjunto de navios de guerra, só que um conjunto menor. Aí aqui até um historiador falou, na viagem que esses navios fizeram em 1908 para a Europa, em 1918, esses navios tiveram que parar em vários portos da África e em algumas ilhas do Atlântico para consertar problemas mecânicos que iam surgindo. Então, com a missão de patrulhar uma área marítima conhecida entre Dakar, no Senegal, e Gibraltar, na entrada do Mediterrâneo, a DNOG partiu no dia 1º de agosto. Partiu do Fernando de Noronha no dia 1º de agosto de 1918 rumo a Dakar, no Senegal, onde só então começariam as grandes dificuldades da missão brasileira. Então aqui, vou dar um zoom para mostrar para vocês, meus amigos, essa imagem aqui, bem bacana por sinal. Aqui nós temos o Estreito de Gibraltar e nessa região aqui nós temos o Porto de Dakar, aqui em Senegal. Então, eu tenho uma foto abaixo, vou desfazer o zoom, voltando aqui, que vai ficar mais claro aqui, ó. Nós temos aqui, ó, não dá para ver, mas aqui é o Estreito de Gibraltar e aqui nós temos Senegal, o Porto de Dakar. Ok? Então a expedição aqui veio primeiro aqui para Dakar. Então, seguindo aqui, pouco antes de chegar no Porto Africano, além de um breve embate, ou seja, um breve combate com o submarino alemão, a esquadrilha brasileira, agrupamento de pequenos navios de guerra, no caso de diminutivo de esquadra, a nossa esquadrilha brasileira, a caminho do Porto Africano, além desse embate com o submarino alemão, a nossa tripulação foi surpreendida por um surto de gripe espanhola no mês de setembro
resultando na morte de 156 tripulantes. A divisão nossa só retomaria a missão em direção a Gibraltar no início de novembro. Tá? Foram em 3 meses para tentar combater esse surto. Só que dessa vez a esquadrilha, né, a flotilha, foi desfalcada em 4 embarcações, porque 2 estavam avariadas e as outras 2 foram direcionadas para outras missões. Tá? Então a participação do Brasil primeira foi esse cenário que eu apresentei agora. Com a criação de quem? Da divisão naval em operações de guerra. Para dar apoio aos países que o Brasil, no caso, estava aliado. Vou falar no final sobre Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Acho que é isso mesmo o nome. Então, seguindo aqui, meus amigos, aqui, ó, contribuição segunda do Brasil na Primeira Guerra Mundial, que foi resumidamente o envio de equipes médicas. Tá, aqui vou botar o Szinho aqui, equipes médicas, aviadores e oficiais. Outra contribuição do Brasil foi o envio de uma equipe de saúde com cerca de 100 médicos e dezenas de enfermeiras e auxiliares para a França, onde na França foi montado um hospital para atendimento não só dos combatentes, mas também das populações atingidas pela guerra em diversas áreas do entorno de Paris. O hospital teve função tão importante que continuou em operação mesmo no pós-guerra. Tá? Além disso, o Brasil enviou 13 aviadores para a Grã-Bretanha. Tá? Então, já conseguimos ver que o Brasil fez aliança com 3 países: Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, França, tem um terceiro país que a gente vai ver agora. E então enviou médicos, 100 médicos, dezenas de enfermeiros e auxiliares, 13 aviadores para a Grã-Bretanha e 24 oficiais para atuarem ao lado do exército francês. Tanto os 13 aviadores como os 24 oficiais foram para apoiar o exército francês. Tá? Com qual finalidade? Direcionar esse efetivo para missões de observação e treinamento. Isso tudo implicou em profundas mudanças nas Forças Armadas Brasileiras. Né? Então, aqui o assunto final, para a gente fechar o vídeo e para as 2 questões. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. A Tríplice Aliança foi um acordo econômico, político e militar entre a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, e foi criado com qual finalidade? Com o objetivo de criar uma proteção fechada ali, uma aliança e com fins de apoio em caso de guerra. O seu surgimento da Tríplice Aliança data-se do dia 20 de maio de 1882. A fim de resistir e contestar essa Tríplice Aliança, surgiu no século XX, em 1907, a Tríplice Entente, formada por sua vez por Inglaterra, Rússia e França. Então o Brasil entrou aqui, ó, Inglaterra, Rússia e França. Por isso que ele enviou aquele efetivo para a França. Ok? Então o Brasil participou da guerra ao lado das potências da Tríplice Entente, lideradas pela Inglaterra, a França, e pouco depois observamos a entrada dos Estados Unidos da América nessa Tríplice Entente, visando combater a Tríplice Aliança, tá? Que é a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. O Brasil, pelo fato de, após a proclamação da República em 1889, pelo fato de ter realizado uma maior aproximação política dos Estados Unidos, nosso país começou a fazer também uma espécie de deslocamento diplomático
a partir do início do ano de 1910, que é do ano, tá? Saindo assim, Brasil do seu eixo europeu e entrando no eixo americano. Com a efetiva entrada dos Estados Unidos na Tríplice Entente, em 1917, o Brasil também seguiu essa mesma diretriz, mesma linha de ação. Tá? Esses arquivos, se vocês quiserem, se eu esquecer, me lembrem, por favor. Posso disponibilizar para vocês no link aí da descrição do vídeo. Tranquilo, meus amigos? Então vamos agora à tão esperada questão, duas questões. Vocês que assistiram a aula vão matar aí praticamente de imediato, que essa foi a intenção, a aula foi direcionada para isso, tá? Deu muito trabalho, que eu não sou historiador, o assunto Primeira Guerra Mundial é bem extenso, tá? Eu foquei, né, nessas duas vertentes aí, nessas questões. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, o assunto é bastante vasto e muito interessante. Tá? Então vamos lá. Qual das opções abaixo se refere à participação brasileira na Primeira Guerra Mundial? De cara a gente já mata o gabarito. A designação de 13 oficiais aviadores, além dos outros oficiais, 24, né? E os médicos e auxiliares e enfermeiros. E eu não vou nem ler as outras, porque as outras não atendem a resposta, tá? Qual foi a participação da Marinha na Primeira Guerra Mundial? Patrulhar a costa brasileira em conjunto com a Marinha Francesa. Não foi. Patrulhar o Atlântico Sul e proteger os comboios de navio mercante que trafegavam no mar do Caribe. Não foi falado nada disso. Tem mais questão do mar Mediterrâneo, Estreito de Gibraltar. Tem mais para esse lado aí. Como medida de caráter orgânico, foram instalados comandos navais criados pelo Decreto 10.000, com o propósito de prover a defesa. Também não li nada a respeito, procurei e não vi nada a respeito. Letra D, o envio de uma divisão naval de operações de guerra, DNOG, vamos ver, que tinha como compromisso missão patrulhar a área marítima contra os submarinos alemães, compreendido entre Dakar, no Senegal e Gibraltar. É esse mesmo? Tá aí, ó. Partiu para o abraço aqui, letra A, letra D, ó. Duas questões aí, ó. Tranquilas, né? Tá certo? Então a letra E eu não vou nem ler, a letra E. Tá? E gabarito, primeira questão, letra A, gabarito da segunda questão, letra D. De volta aí ao folder não, aí no caso nosso página de rosto, né? Página inicial. Meus amigos, muito obrigado aí mais uma vez pela confiança. Estou aí bastante motivado, são quase 700 inscritos no canal. É o reflexo aí da confiança e da seriedade do canal RF Videoaulas, que está fazendo um trabalho sério, um pouco cansativo, mas me faz o retorno meu pessoal é muito grande, vendo as pessoas comentando, as pessoas evoluindo no estudo aí. Tá? Quero vocês aí com bom rendimento aí na prova e, por que não, se tornando oficiais da Marinha. E se tiver churrasco, não esqueça de me chamar, hein, pessoal. Eu apareço mesmo, hein? Grande abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, quem quiser acrescentar alguma coisa no vídeo também sobre a Primeira Guerra Mundial, perfeito? Canal de vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Bons estudos.